1 ao 12. Se eu parar em algum momento, vocês, por favor, continuem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. 10. Toda a igreja a fim de viver de modo digno, para seu agrado, frutificando em toda boa obra, trazendo o conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança do Santo. Senhor, conforme teu servo já pediu, eu peço que, pela tua infinita misericórdia e graça, continues a derramar do teu favor, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentados, amados, eu lembrei de Spurgeon, que perguntaram o segredo da igreja a qual ele pastoreava lá em Londres e crescia tanto, e ao final do culto ele costumava levar alguns irmãos no porão da igreja, e ali tinham cerca de 300 homens orando durante todo o período do culto. Semana eu estava conversando com Marcos, nosso ministro na área de oração aqui, uma vez que nós não precisamos só ter um homem que seja coordenador, ministro de oração. Na verdade, isso é só para dar uma ideia, mas entendendo que toda a igreja e todas as pessoas deverão estar prontas a se levantarem como alguém que ora. Homens e mulheres orando em todos os lugares, homens e mulheres levantando as mãos, intercedendo a favor dos outros. Amém. É através da oração que o Senhor fará cumprir-se, assim seja a vontade dele. É o que nós falamos também, dando alguma ênfase hoje de manhã. Então precisamos nos tornar graciosamente e alegremente pessoas, homens e mulheres de oração. A oração não pode ser um peso na nossa vida. Então esteja orando continuamente, na cama, conversando, andando, trabalhando. Tenha a mente de gratidão, de intercessão. Falamos domingo passado sobre a oração. Levante-se como intercessor, mas também como alguém que gosta de dar ações de graças. Levante-se orando e trabalhando a favor da obra de Deus, a favor dos pecadores, dos quais nós estamos inseridos, mesmo que libertos, mas precisamos da libertação e da oração. Portanto, eu quero pedir a você que seja alguém intercessor, não só lá, mas aqui também. Inclusive durante o culto, tenha mente de oração, porque sua mente ela pode distrair. E assim o Espírito Santo, ele falará a você, ele dirá o que terá de ser feito. Quantas pessoas já foram a cultos maravilhosos e saíram extasiados? Foram a reuniões de avivamento, foram reuniões do pentecostais ou tradicionais, e saíram de lá uma brasa viva. E depois
o tempo passou e essa pessoa voltou ao normal. Eu não diria se esfriou, talvez não tenha experimentado. Quando você está no local fazendo um churrasco, ou vai ou pede no restaurante, ele costuma perguntar: você quer bem passado, ou no ponto, ou mal passado? Você vai dizer. Mas você sabe, se colocar uma carne no fogo e receber uma temperatura excessiva, ela chega até a queimar por fora, e quando você abre, está sangrando, tem sangue. Em outras palavras, você pode receber a chama de um momento que está presente num culto, numa reunião, numa conversa, numa música, e ficar efusivamente alegre, extraordinariamente fortalecido, e saído: que reunião maravilhosa, que congresso extraordinário, que pequeno grupo, que foi tão grande, vivemos um avivamento. E na outra semana você não lembra mais nada daquilo, se sente decepcionado. Lá embaixo, o que é isso? É aquele fogo que não penetrou, é aquela atitude que não foi no seu coração e queimou por dentro, queimou o pecado e renasceu e restabeleceu uma pessoa renovada verdadeiramente. Alguém renovado não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito Santo, ele introjeta e depois vem fazendo o trabalho. Quando Pedro pregou e mais de 3.000 almas se converteram, no mesmo dia o Espírito Santo desceu sobre elas e elas foram batizadas nas águas. Mas isso não era tudo. Aqueles todos não chegaram ao fim. Muitos ficaram no meio do caminho. Por quê? Porque não deixaram a obra permanecer de dentro para fora. Então isso já serve de alerta para nós. Você pode sair daqui hoje ou ter chegado e sair daqui diferente. Mas o diferente, ele só vai ter sentido se for um diferente para sempre. E quando eu estou lendo essa cartinha de Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, essa igreja que ela foi fundada no período de Paulo, quando ele estava passando por Éfeso. Mas alguns dizem que nesse momento de Colossenses, ele na verdade estava na prisão. Epáfras, a quem aqui a Bíblia relata, e é o pastor da igreja de Colossos, ele pregou em Colossenses, aos Colossenses, eles se converteram uma parte, ele fundou a igreja, e ele Epáfras sai de Colossos, que é uma área na Ásia Menor, e ele vai visitar Paulo na prisão. E Paulo escreve essa carta, junto com Epáfras, e outros companheiros trazem essa carta para ser lida, que era assim que fazia, lá na igreja. E então ele relata a situação e Paulo escreve. Ele começa dizendo, logo aqui no versículo 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé, quer dizer, desde que ouvimos, mostra que Paulo não estava presente, ele estava fora. Ele escreve a carta, ele instrui a Epáfras, que é o pastor daquela igreja de Colossenses. Mas ele tem uma alegria e ele faz algumas orações interessantes. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O quinto, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Queridos, essa igreja aqui, ela passou a enfrentar alguns probleminhas de doutrinas, e Epáfras se sentiu um pouco incomodado, e ele vai e procura Paulo. Então, havia um perigo, como no capítulo 2, versículo 13, das falsas filosofias. Havia o perigo do legalismo que estava rondando a igreja. Havia ali também outros perigos, como do falso misticismo e até o perigo do asceticismo. Várias coisas que rondaram a igreja de Colossenses são as mesmas coisas que têm rondado a igreja na história. A igreja de Cristo já sofreu muitas baixas no tempo, já sofreu diversas vezes. Muitas vezes cristãos extraordinários, dotados de dons extraordinários, ficaram para trás, mudaram o pensamento.
porque apesar de ser extraordinário, não tinha um grande embasamento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele prega e ele escreve a esta igreja, para que seja uma igreja sábia, como no versículo 9, que ele diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E o versículo 10 é fantástico, ele diz assim: a fim de viveres de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que fantástico! Aliás, eu sempre amei essa cartinha, porque Paulo, ele é contundente em qualificações para que nós venhamos nos manter vivos na palavra e na presença do Senhor. Essa igreja que enfrentou alguns problemas, então foi escrita lá no primeiro século, tiramos algumas lições que ela é pertinente a nós hoje. Não apenas a igreja batista em aldeia, mas a igreja genuína de Jesus Cristo, que está espalhada em todos os recantos deste mundo. É a igreja. Primeiro, Paulo apresenta-se como enviado de Cristo. No versículo 1 ele já diz isso: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, é se apresentar como enviado de Cristo, um representante de Cristo, ungido pelo Filho de Deus. Nós já tiramos algumas lições para quê? Nós precisamos ser e nos apresentarmos como alguém que é ungido do Senhor. Aonde estivermos, falei isso hoje de manhã, aonde pisarmos, aonde formos, precisamos ter a unção do Senhor e se apresentar como tal. Também, Paulo, ele se apresenta como alguém que recebeu a mensagem de Deus. Não basta ser apenas ungido, um representante de Deus, mas também receber uma mensagem que vem de Deus. Irmãos, preste bem atenção. Quantas mensagens são ditas hoje em rádios, púlpitos, televisões e por aí afora, meios de comunicação diversos, em que não são mensagens que não vêm do trono de Deus. Tem a cara, tem o esqueleto, parece a embalagem, mas não são mensagens que vêm do trono de Deus. Mensagens com a embalagem tão bonita, mas arquitetadas por homens. E como é fácil de ser desenganados, porque essa mensagem, ela vem em nome de Jesus, ela vem embaladazinha, ela vem dentro de uma igreja, ela vem através de um cristão, um evangelista, pode ser um pseudo, mas está lá com o nome, pode ser um bispo, um arcebispo, um apóstolo, pode ser o nome que for, mas nós somos facilmente enganados se não conhecermos as bases da palavra de Deus. E como conheceremos as bases da palavra de Deus? Quando a lemos, como eu falei hoje de manhã, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e aceitamos como instrução da palavra de Deus. Um outro ponto é que a gloriosa posição daqueles que receberam o Evangelho, como diz o versículo de Deus, eles pertencem à igreja celestial. Aquela igreja de Colossenses, de Colossos, pertencia à mansão celestial, pertenciam à igreja que era de Cristo. Escute bem, estamos aqui hoje num número razoável, mas não terá valor, nem para mim, nem para você, se nós não estivermos com o nosso nome escrito no livro da vida, se não pertencermos à igreja celestial, se não tivermos passado pelo renovo, se não tivermos o Espírito Santo, se não tivermos a nossa vida depositada aos pés do Senhor. Se não formos assim, nada adianta. É até bom estarmos na igreja, o louvor é maravilhoso, as pessoas, o amor, é um ambiente agradável, é gostoso de estar, mas isso ao final não culmina em vida. A vida que vai ser culminada é somente se pertencermos à igreja celestial. Por isso, precisamos ter essa convicção muito grande. Esses
irmãos aqui, eles eram santos e a Bíblia diz que eles eram fiéis em Cristo, estavam unidos com Cristo. Eu estava hoje dando aula na escola bíblica para aqueles que irão se batizar, e estava falando que o grosso das religiões, todas nascem dentro da Bíblia. Todas. A diferença é uma: eles tiram partes da Bíblia. Hoje de manhã eu falei, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Então, as grandes seitas, elas também têm a Bíblia, até no seu púlpito. Mas não tem só a Bíblia, tem a Bíblia e mais isso e aquilo outro. Mas um livro X, eu poderia citar vários aqui deles, mas não é o caso. Ou então, essa parte serve, esta não serve. Mas nós precisamos ser seguidores do Senhor, amando a sua palavra, vivendo por Cristo, lembrando dos crentes que viveram no passado e morreram por Cristo, como tantos, milhares, que deram as suas vidas e não estavam ligando. Eles tinham prazer em dizer assim: sabe uma coisa, eu vou ser jogado na arena para ser morto pelos leões, graças a Deus, porque eu estou sendo morto por causa do meu amor por Jesus Cristo. Era muito diferente. Eles não preservavam a pele deles, eles falavam, eles pertenciam ao Senhor. Eles também, além disso, como diz aqui no versículo 2, aos irmãos fiéis em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e nosso Pai. Eles também, apesar de ser uma igreja celestial, também era uma igreja que estava na terra. Não apenas era uma igreja de Cristo, mas era a igreja de Colossos. Não apenas a igreja de Cristo, mas a igreja batista em aldeia. Não apenas a igreja de Cristo, como a igreja, se for assembleia, se for presbiteriana, se for também a igreja local. Então Paulo tinha uma conversa para aqueles irmãos que estavam ali em Colossenses. Nós também somos uma igreja local, uma igreja que cresce, ou uma igreja que se ama, uma igreja que também tem seus problemas. Então nós poderemos ver, Paulo diz: sempre dou graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, porque o poderoso milagre manifestado na vida daqueles que abraçaram Jesus havia chegado. Qual foi o milagre que houve na sua vida? Foi quando você confessou Jesus Cristo. Esse foi o grande milagre. Pastor, eu tenho um milagre para contar. O que foi? Pastor, as portas eram tudo fechadas e eu orei ali e se abriu. É um grande milagre, claro. Fulano não andava, a gente orou e ficou curado. Passei no concurso. Há muitos milagres. Mas qual o grande milagre, irmãos? Qual o grande milagre no meio da sua vida? É o milagre do novo nascimento. Por isso que a pergunta é: já nasci de novo? Você já nasceu de novo? Você de fato é uma nova criatura? O Senhor já fez uma mudança radical na sua vida? Você se sente efusivamente alegre por pertencer a Cristo? Quantos irmãos chegam para mim e falam assim: pastor, agora que eu aceitei a Cristo o negócio está pesado, muitas provações, eu estou com vontade de desistir. Tudo piorou, pastor. Sabe como dizia um cristão do tempo de Colossos? Graças a Deus que o negócio agora está apertado, é porque significa que eu faço parte da mansão celestial. Era diferente. Ele não desistia, ele dava glórias a Deus, porque as coisas, sabe, recebia notícia ruim e ele dava graças a Deus. Não pela notícia ruim, mas porque Deus estava no controle. O pastor Fernando Brandão, ele citou um exemplo lá em Minas Gerais, de que um irmão era fantástico, tinha um exemplo de vida, era um vibrator na igreja, e um dia ele vai ao médico e faz o exame e recebe uma notícia: está com câncer, leucemia. Então todo mundo chegava, porque ele era queridíssimo, amado, e agora? Ele disse: irmãos, Deus está no controle. E aí como é que vai fazer? Vou fazer a bateria de exame. Mas fez tudo e tal. Então tinha que se internar para poder fazer a quimioterapia, aquela sessão dolorida. E ele foi, e todo mundo lá preocupado com ele. Ele dizia: Deus está no controle. Aí ele foi para lá, sofreu aquela sessão de quimioterapia que a pessoa fica meio grogue. Para quem já viu, quem conhece, quem já passou, sabe o que é isso. Ou quem já conversou, é um momento difícil, a pessoa sofre muito. E ele estava lá no hospital e disse: e aí, meu irmão? Ele disse: Deus está no controle.
Ele disse: olha, vem cá, meu irmão, vem cá. Ele falou: Deus foi Deus que mandou aqui para esse hospital. Já falei para a equipe médica, já falei de Jesus para os enfermeiros, já falei para os funcionários, já ganhei 2 almas para Cristo. Deus está no controle. E tudo dele vibrava. Depois ele saiu, ele pediu mais folheto, ele só andava entregando folheto. E quando ele estava aquela semana, ele passou de galeria em galeria, disse que distribuiu folheto e pregou o evangelho para todo mundo. Disse: ó, tem mais uma novidade, 2 pessoas se converteram ali. E tudo dele é: Deus está no controle, Deus está no controle. Aí ele disse que ele agradeceu: Senhor, obrigado, porque botasse essa doença em mim, eu nunca viria aqui pregar o evangelho. Ele já estava vibrando. Ele foi curado da leucemia, morreu, já faleceu mais tarde, mas não daquela doença. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você esteja aí se debatendo, sofrendo. Por quê? Por quê? Por que não acontece isso? Os porquês que só você faz. Se você estiver numa tremenda dependência do Senhor, se você estiver andando com Ele, estiver aprendendo a dar graças a Ele, a louvar o nome dEle, queridos, Deus está no controle do teu barco. Você será achincalhado, incompreendido, não passa naquela prova ali, aquela porta ali não se abriu, aquela pessoa querida de repente vai embora, um ente querido pode ter partido, aparece uma coisa repentina, desagradável, coisas que são provas e dores até, mas ainda assim, eu quero dizer que o Senhor Deus está no comando da tua história. E Ele quer usar essa circunstância adversa, que muitas vezes você tem chorado e ficado triste e se abatido. O Senhor quer usar isso para mostrar a glória dEle na sua vida. Mas não mostrar a sua vida como na de outros. Então, o que tem que se fazer? Ter prazer. Esses homens aqui, eles ouviram o Evangelho. Epáfras foi esse homem que evangelizou. Ele primeiro foi evangelizado por Paulo, tornou-se pastor. Paulo tinha uma escola chamada Escola de Tirano. Ele passou 2 anos administrando lá nessa escola. E enquanto ele ficou lá, muitas pessoas foram levantadas líderes. Porque uma das coisas fundamentais que Deus levantou Paulo foi para fundar a igreja e preparar a liderança. Paulo não vivia pastoreando a igreja. Para ter ideia, em Colossenses ele nem botou o pé lá. A igreja conhecia Paulo por testemunho, por cartas, porque Epáfras falava, porque os outros falavam alguma coisa. Então era assim: vá anunciando o Evangelho. O Evangelho está centrado na pessoa de Cristo. Você não tem que ter medo, você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar preocupado com a sua escassez. Eu quero lhe dizer que assim como Deus cuidou da igreja de Colossos, o Senhor cuidará da sua vida. Tire do seu meio os falsos mestres, os falsos profetas, tire aqueles que vêm trazendo teologias e filosofias vãs. Se concentre e centre-se na palavra de Deus e creia, porque viver para Cristo é o grande lucro da nossa vida. Viver para Cristo é andar na presença do Senhor de uma forma tremendamente alegre. Viver para Cristo, irmãos, é absolutamente tudo que precisamos. Pode faltar tudo, mas que não me falte a graça de Jesus. Amém. E todos nós fomos levantados para produzir tremendamente muitos frutos. Onde quer que estejamos, a sua vida alegre não vai depender porque você apenas veio hoje aqui. Aqui você veio hoje receber a mensagem do Senhor. Mas a sua vida alegre e uma vida frutificadora é além daquela porta de vidro ali. Quando você entrar no seu carro, pegar a rua, estiver na sua casa, amanhã, quando abrir assim a conta e falar: o dinheiro não está dando, Deus quer fazer uma obra em você. Para tudo o Senhor tem uma história a resolver. Então o Evangelho, ele é uma mensagem que consiste da verdade. Ao longo dos séculos, os homens tentaram destruir a palavra de Deus, tentaram destruir igrejas, tentaram calar, nada, absolutamente nada conseguiu. Calaram a nação por um tempo, de repente essa nação desenvolve. O leste europeu, pega aqui um dia e vai lá para o leste europeu, aqueles países ali, Chechênia, Rússia, vá por ali, você vai ficar louco. A sede daquela meninada em ouvir o Evangelho.
Eles ficam lá até meia-noite. Fala aí, fala. Aceita o Evangelho. Vai em Cuba. O Evangelho lá. Oramos. Está caindo tudo. Não prevalece, não tem Estado Islâmico, não tem muçulmanismo, não há nada, não há religião que consiga deter o avanço de Jesus Cristo. Não consegue. O Evangelho de Jesus é poderoso, ele é tremendo, ele muda pessoas como eu e como você. Ele muda. Lembrei do irmão Daniel, ele disse assim: eu sou apaixonado pelo sertão, porque foi lá uma vez que o missionário bateu lá na porta do meu pai e falou de Jesus Cristo, e ali mudou toda a história. Quem mudaria um sertanejo? Um homem que é cheio, agarrado com a sua religião, com suas crenças, sua fé, seus mitos. Um dia o Evangelho, uma única vez. É o Evangelho, boas novas, palavra de Jesus Cristo, não é outro. É esse Evangelho. Então, eles creram em Jesus Cristo. Milhões de pessoas, o tempo todo, ouvem a palavra, mas milhões também não creem. Muitos estão ouvindo, mas muitos não creem. Mas os que creem, recebem o dom da vida eterna. Estávamos ouvindo aqui de madrugada o testemunho de Larissa, e ela contou a história dela assim rapidamente, da vida de faculdade, de amigos e tal, e etc. Mas ela disse: quando eu cheguei na igreja, eu olhava para fulano e via alegre, olhava para aquela garotinha dançando, olhava e via alegre. Isso tem alguma coisa aí. Na hora que chegou a hora de quem quer Jesus, ela disse: eu estou aqui. Foi isso, Larissa. O Senhor mudou a vida dela. No domingo surpreendeu a família. Vamos lá. Tem alguma coisa errada. Nunca quis ir para a igreja. O que é que está vendo agora? Foi Jesus Cristo que mudou. Foi Jesus Cristo que mudou a vida de Vitória, que mudou a minha vida, que mudou a vida de Carla, como ela falou aqui, de Milena, de Délamo, a minha, a sua. Só o poder do Evangelho, só o Espírito Santo, só o sangue de Cristo, para poder influenciar as nossas vidas. Nós estávamos no congresso Multiplique lá em Boa Viagem, e as pessoas sendo impactadas, chamadas para refletir sobre a sua vida missionária, sobre levar a palavra de Deus, sobre o crescimento dos pequenos grupos multiplicadores, e todos inflamados. E então, na hora que o Fernando ele chama algumas pessoas à frente, vários irmãos vão, caem de joelho e falam: a partir de hoje eu estou na mão de Deus para pregar o Evangelho por esse Brasil afora. Daqui se levantou o Nicásio, o pastor Rogério, depois terminou e disse assim: a partir de agora vou comunicar a minha família, mas agora é missões no Brasil. Deus vai me ajudar e vai fazer. Agora é missões, porque foi impactado. Ele disse: fazia tempo que eu tinha recebido um impacto desse. Não é para qualquer momento que eu faço um negócio desse não, mas hoje foi muito nítido. Foi muito nítido. Então agora, isso é o quê? A voz do Espírito Santo ecoando no seu coração. O que é que Deus está falando a você, querido? Não há mais tempo a perder. Jesus está às portas. Esses homens foram discipulados. Esse Epáfras não levou apenas aqueles crentes a Cristo, mas também o instruiu. Essa igreja também é uma pequena parcela da igreja invisível de Cristo. Mas aqui, há aqueles que já foram salvos, você também foi chamado para ser instruído. Você foi chamado para participar do pequeno grupo multiplicador, para participar da escola bíblica dominical, para participar do encontro de jovens, de adultos, das classes, da parte que cabe a você, em oração às quintas, às terças. Alguns fazendo seminário. Você tem que ser capacitado, deixar a graça de Deus invadir você, mas seja um homem e uma mulher com conhecimento. Não seja um ignorante. Leia a Bíblia, se prepare, busque, entregue-se, creia e alegre-se no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, é o Senhor. Por isso tem que ser crente frutífero. Versículo 6, Paulo diz assim: chegou até vós, como também todo mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras,
nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ou seja, para vocês ele é o pastor de vocês, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, ame os outros. A marca da igreja é o amor. É o amor, é a misericórdia, é o perdão, é abrir a porta, é puxar quem está fora. A marca da igreja é buscar a 70ª ovelha. A marca da igreja é aceitar e perdoar aquele que era infrator, como no filho pródigo. A marca da igreja é procurar salvar os que estão dentro de casa, como as dracmas perdidas, a dracma perdida, gente que perde-se dentro da nossa casa. Somos levantados para curar. A Bíblia diz que as pessoas traziam as coisas, entregavam a Paulo. Lá em Atos 18 diz isso, e eram curadas. Nós somos agentes de bênção na vida dos outros. Somos agentes de cura, agentes da graça e da misericórdia de Deus. Não somos a graça e a misericórdia, mas somos agentes. Fomos levantados para isso. Então, aquele que começou a boa obra, quer que cantamos? Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Não descansará, nem desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo. Por quê? Ele é fiel. Você crê nisso? Você crê? Crê nisso? Aleluia. É maravilhoso. Então, nós fomos chamados para nos tornarmos uma poderosa nação da palavra de Deus. Um povo que anda com o progresso do Evangelho. Eu quero terminar lendo assim, a partir do versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que o que, irmãos? Transbordeis. Amém. Então essa é uma oração para que nós tenhamos o que? Inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Fala-se tanto em inteligência, inteligência até artificial, consciente de inteligência. Mas aqui Paulo ora para que esses crentes tenham uma inteligência espiritual. Transbordeis do pleno conhecimento. Ele pede isso, do pleno conhecimento da sua vontade. Transbordeis como é que eu, Marcos Fenelon, vou transbordar do pleno conhecimento de Deus. Como você, querido, vai transbordar do pleno conhecimento de Deus? Escute. Qual é o pleno conhecimento de Deus que você tem? Eu não posso dar a você. E você não pode dar porque é um ótimo leitor e tem uma sapiência tremenda. Não. Qual o pleno conhecimento de Deus na sua vida? De onde ele virá? O Senhor. Por isso que a igreja tem que orar uns pelos outros. Senhor, dá sabedoria, dá pleno conhecimento, dá unção, dá inteligência ao meu irmão, à minha esposa, ao meu filho. Dá, Senhor, em toda sabedoria e em todo entendimento espiritual. Irmãos, fomos chamados para aprofundar. Não sejamos rasos, não sejamos medíocres, não sejamos com a visão afunilando, mas ampliemos a visão, cresçamos. Essa inteligência espiritual, ela está liberada para todo e qualquer servo que já disse sim a Jesus. Está liberada. Se Paulo orou por isso, eu fico a pensar como foi essa igreja depois que orou. Segundo, versículo 10 diz: a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Primeiro, o versículo 9, Paulo ora para que
o poder de Deus venha transbordar com pleno conhecimento da sua vontade, toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora, ele está falando do resultado disso, para que esse pleno conhecimento torne você alguém que viva de uma forma com a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver digno, de modo digno do Senhor. Que modo é esse, irmãos? Cada vez você ter raiva do pecado, ira das coisas velhas, das coisas erradas, da soberba, da vaidade, da presunção, das coisas que destroem sua vida, destroem sua família. Você tem tanta sabedoria e tanto conhecimento da verdade, o pleno conhecimento de Deus, que você fala assim: isso não, isso está fora. Na verdade, essa é uma oração por obediência prática. É o que Paulo faz aqui. Primeiro, viver de modo digno do Senhor. Segundo, viver a fim de vivermos para o seu inteiro agrado. Terceiro, a fim de vivermos frutificando em toda boa obra. Olha, escuta aqui, olha uma coisa interessante. Não basta ser boa obra, mas em toda boa obra frutificando. Porque você pode fazer a coisa e não frutificar. Mas eu não fiz, pastor, eu não orei, eu não falei, eu não fui. É que o povo é de coração duro, obstinado. É porque aquele irmão é assim. Não é isso. A oração é, além da boa obra, que haja frutificação. É o que você fala entre, tem uma palavrinha, eficácia e eficiência. A gente denominava isso no tempo de negócios, que eficiência e eficácia tinham algo diferente. Uma coisa é você fazer tudo certo, mas o resultado é pífio. Outra coisa é você, além de fazer certo, ter um resultado esplendoroso. Entendeu bem? Eu fiz tudo certo. Tipo, se você chegar no seu trabalho, bate o cartão e cumpre a sua jornada, não fica roubando o tempo do patrão, fez tudo certo. Mas seu trabalho vai ser um trabalho relaxado, com pouco conhecimento, com pouca inteligência, sem a performance, mas vai estar lá. Então você cumpriu com o seu papel. Mas alguém pode chegar e fazer dando ideias, mudando a história, fazendo a empresa crescer, frutificar, evitando certas confusões, certos roubos. É diferente, eficácia e eficiência. Então seja eficaz e não apenas eficiente. A mesma coisa da palavra aqui. Nós fomos chamados para ter uma obediência prática. Terceiro e último, versículo 11 e 12. Sendo o quê? Fortalecidos com pouco poder. O que é que está aí na Bíblia? Todo, peraí. Todo poder. Então, sendo fortalecidos com o quê? Diga, todo poder. Amém. Não é qualquer poder, todo. Para quê? Todo poder segundo a força da sua glória. Não é a tua força, irmão. É a força da glória de Deus que vai introjetar na tua vida pelo Espírito. Pastor, eu sou fraquinho. Não consigo nem falar direito. Eu sou tão fraquinho. Não consigo. Estou me arrastando. Olhe por mim, irmão. Vou morrer. Parece que todo dia. Mas ele fala aqui, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Essas duas palavras são quase sinônimas do grego. Perseverança e longanimidade. Você não pode ser uma pessoa longânima se não tiver perseverança. Não tem como. Longânimo é como se fosse uma corda que estica. Parece que está no limite, mas ainda dá mais. A perseverança é isso. Quantos crentes não são longânimos, são chamados pavio curtos e desistem facilmente com a primeira prova? Pastor, que pensa esse culto. Chegou em casa o marido dizia, mulher, aí ele voltou, sentou, vou mais para a igreja não. Culpa, gente. E Deus tem culpa se teu marido, se tua mulher, se o filho? Não, meu irmão. Todo poder vindo da glória, com toda a longanimidade e toda a perseverança. É assim que deve ser. Então, com alegria, dando graças. Olha o versículo 12 encerrando. Dando graças ao Pai, que vos fez o quê? Pastor, não valo nada. O Senhor disse que você é idôneo. Não fui eu que disse, não. Foi o Senhor que disse, você é idôneo. Está capacitado. E ponto final.
Aliás, eu ouço muitos crentes assim: Deus não precisa da gente não, irmão. O Senhor disse que nós somos cooperadores de Deus. Peraí, precisa ou não precisa? Deus precisa. Deus conta com você ou não? Não, conta não, irmão. Ele tem os anjos. Os anjos vão pregar o Evangelho? Vão pregar o Evangelho? Não. Quiseram. O Senhor disse: não, eu quero eles, cheios de probleminha, de defeitos. São eles que vão pregar o Evangelho. Eles, você, foi feito para pregar o Evangelho. Então, com toda a longanimidade, com alegria e dando graças. Começa a dar graça. Por favor, em nome de Jesus, começa a dar graças ao Senhor, dê louvores. Se seu filho não se converteu ainda, não fique contando a historiazinha de Dr. Smith, ó céus, ó dor. Mas começa a dar graças. Começa a louvar: Senhor, para mim não, mas na tua glória tu já fizeste essa obra aí. Então, em nome de Jesus, é teu. O marido lá, pedras, terrível. Senhor, quebra, é teu. Qual o problema? Nós, crentes, não temos longanimidade. O negócio começa a pegar, você pensa em abandonar. Vários irmãos aqui já pensaram em abandonar a fé. Vários. E se vingue alguém. E por último é Deus. Por isso, concluo dizendo: Paulo citou essas consequências dessa conduta cristã. Primeiro, agradar a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de Deus e dando graças a Deus sempre. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmão? Dá graças a Deus aí. Aleluia. Se não dá em casa, dá aqui pelo menos. Seja louvado o Senhor. É maravilhoso esse Deus tremendo.